Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Você que está do outro lado da telinha, boa noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha livre-arbítrio de entrar no seu lar, levando a paz, levando cura, libertação, renovação espiritual. Que o mover e o agir do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Não esqueça do seu copinho com água, põe do lado do seu aparelho, no momento da oração, você vai estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagrando todo nosso ser a Ti. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos colocando diante da Tua santa e preciosa presença, agradecendo, Senhor, Deus, por estarmos aqui em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toma agora nas Tuas mãos a vida de cada um de nós. Ora juntamente comigo essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, que passa frente com minha casa, que passa fundo. Coloca, ó Deus querido, aquele parente distante, que o Senhor alcança eles de uma maneira poderosa no Teu poder e com a Tua graça, colocando o querer dentro de cada um deles de vir para a Tua presença, para somar juntamente conosco na Tua casa, em nome de Jesus. Abençoa o diaconato que passou aqui nesta manhã, abençoa cada irmão que passou aqui nesta manhã, continua abençoando a vida deles, abençoa o diaconato agora à noite, abençoa a vida de cada um que entrou por essas portas, aqueles que estão preparando para ir em direção à casa do Senhor, os seus tragam em paz e segurança, em nome de Jesus. Senhor, renova a fé de cada um, que cada um possa, Pai, ser fêmeas do Senhor sem limite para adorar, sem limite para ter fé, esperança, que o mover do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância. Solta, Senhor, mais profundo do nosso ser. Tira tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor, Deus. Que o agir do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. Que toda iniquidade, que é do mesmo coração, caia por terra, para que o Espírito Santo tenha livre-arbítrio de agir no nosso meio, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós queremos ainda, Pai, levantar uma oração em favor do nosso pastor, Senhor. Vai de encontro dele ali naquele hospital, dando ele saúde, entra na providência divina na vida do teu servo, Senhor da glória, que mais
mais rápido possível possa estar ganhando alta, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito por vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Graças nós te damos, Pai, maravilhoso tu és, Senhor. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois há muitas almas para ganhar. Aleluia, 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 eu dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 eu dou ao Rei, Rei, Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois há muitas almas a ganhar. Aleluia, 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 eu dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 eu dou ao Rei, Rei, Rei. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar. Vinde, decepaste toda sombra, já tenho a luz bendita do amor.
Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para espousar. Fazem-me morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e de perceber-te toda sombra, já tem a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já te faz tarde. Tens meu coração para espousar. Fazem-me morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te amamos, nós somos Deus, nós te exaltamos, hoje e sempre, aleluia. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te amamos, ó Deus, aleluia. Glória a Jesus, maravilhoso que tu és, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está
capacita para fazer o melhor para ti. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Glória a Deus. Fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Fica à vontade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Fica à vontade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito Santo, fica à vontade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, fica à vontade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito Santo, fica à vontade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, fica à vontade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Espírito Santo. Glória a Deus, glória seja o teu nome santo e maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te rendemos louvores hoje e sempre. Glória a Deus, glória seja o Senhor hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos receber a nossa pastora, nossa irmã Amanda, com as palmas bem fortes em nome de Deus. A paz seja convosco, amém, igreja. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Como é bom buscar a face daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nós estamos no culto, estamos realizando a campanha Sem Limites. Essa noite, o Senhor trouxe para nós uma mensagem, uma palavra para falar aos nossos corações. A nossa campanha é Sem Limites e o tema dessa noite vai ser sobre a Esther e Mordecai. Esther também ela viveu uma situação ali, onde ela se encontrava no limite, onde ela precisava tomar uma decisão e ela orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração juntamente, com aquele todo o povo que clamou ao Senhor. E você que trouxe sua Bíblia, que está com sua Bíblia, você também se encontra na sua casa, assistindo a esse culto, aonde você estiver, que você também possa abrir a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo Esther, capítulo 4, versículo 14. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor que nos diz essa noite. Esther, capítulo 4, versículo 14, amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, antes da gente falar
situação em que Esther, né, viveu ali um momento de limite. Vamos lembrar um pouquinho, né, dessa história, da história de Esther. A história de Esther, ela conta como Deus usou uma jovem que era judia para salvar o seu povo. Essa Esther, né, ela era uma moça judia que vivia no Império Persa e foi criada por seu primo Mordecai. Depois que a rainha Vasti foi retirada do trono, Esther foi escolhida para ser a nova rainha do rei Assuero. Mas ela não revelou a sua origem judaica. Um homem poderoso chamado Amã, que odiava Mordecai porque ele não se curvava diante dele. Então, Amã, né, planejou destruir todos os judeus e conseguiu que o rei assinasse um decreto para exterminar aquele povo. Mordecai pede então ajuda a Esther e ela decidiu arriscar a sua própria vida para falar com o rei, pois entrar na presença do rei sem ser chamada poderia resultar na sua morte. Mas antes disso, Esther pediu que todos os judeus jejuassem e orassem por 3 dias. Depois Esther convidou o rei e Amã para 2 banquetes. No segundo banquete, ela revelou que era judia e denunciou o plano maligno de Amã. O rei ficou furioso e Amã acabou sendo condenado à morte. No final, o rei autorizou os judeus a se defenderem e o povo foi salvo. E essa vitória deu origem à festa judaica, que é chamada Purim, que é celebrada até hoje. Então nós vemos aqui o agir de Deus, como Deus agiu, né, na vida de Esther, essa jovem moça. E o que eu quero dizer para vocês é que a vida, ela também nos coloca limites, né, que são limites não apenas físicos, mas também limites políticos, limites, né, emocionais, limites espirituais. Às vezes os limites, né, você diz assim, você não pode, você não tem voz, você não tem poder, você não pode fazer nada. E nós vemos isso, né, Esther e Mordecai viviam exatamente esse cenário, né? Havia ali um povo que estava condenado à morte, uma jovem que também estava limitada, né, pelo seu medo. Havia um decreto que era irreversível, porque quando anunciava um decreto e esse decreto era selado com o anel do rei, não poderia voltar atrás. Então aquele decreto deveria ser cumprido e haveria ali então a morte dos judeus. Mas o livro de Esther também nos ensina algo poderoso. Mesmo quando Deus parece invisível, Deus ele continua no controle. Nós vemos ali a situação daquele povo judeu, né, que estava ali, né, num momento difícil, num momento de limite, vivendo no limite, porque eles seriam mortos, né, por causa desse novo decreto. Então todos os judeus iriam morrer, iriam perder a sua vida. Mas Esther, ela se coloca diante do Senhor, né? Esther ouve Mordecai e ali, né, eles oram, eles buscam a presença do Senhor, eles buscam em Deus uma solução. Então o limite humano de Mordecai e Esther era o limite da posição social. Nós vemos aqui em Esther que ela era uma mulher, ela era órfã, ela era judia e ela era estrangeira. E ela estava submissa às leis do império, mesmo se tornando rainha, mesmo tendo este poder de ser a rainha. Mas Esther, ela estava submissa às leis daquele império e ela devia cumprir, né, com todas aquelas leis. E Esther, né, ela, quando essa lei é lançada por esse decreto, né, ele é divulgado em que todos
fazia parte. E nós vemos aqui que Mordecai ele era também apenas um judeu, exilado, sem qualquer autoridade política. Então, humanamente, eles não tinham poder algum para enfrentar um decreto que foi assinado pelo rei. Então, olha a situação em que eles se encontravam, olha o limite que eles estavam vivenciando. Humanamente, eles não poderiam fazer nada, pois o decreto já havia sido proclamado. Então, o que Esther e Mordecai poderia fazer para impedir a morte dos judeus? Pois o decreto já havia sido assinado pelo rei. Ou seja, Esther e Mordecai e o povo judeu estavam vivendo uma situação de limite, aonde eles perderiam ali as suas vidas. Existem momentos que nossa posição parece pequena demais para o problema que enfrentamos, mas Deus não depende da nossa posição para agir. Ele usa exatamente onde estamos. Às vezes nós estamos passando por alguma situação, por alguma circunstância que é difícil, que a gente acha que nós não vamos conseguir pelejar, mas eu quero te dizer que Deus ele age exatamente onde estamos. Deus ele age onde a gente não pode agir. O nosso Deus ele age. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o limite que você está vivendo na sua vida, se é um limite físico, se é um limite espiritual, se é um limite social, Eu não sei qual o limite que você está vivendo, eu não conheço a sua luta, eu não conheço a sua dor, mas eu quero te dizer que o Senhor ele é contigo, e Deus ele é o único que pode mudar essa situação. Deus ele é o único que pode tirar você dessa situação que você está vivendo e que muitas das vezes você acha que não tem mais solução. O limite da ameaça real. Nós vemos ali que eles estavam vivendo, aquele povo judeu estava vivendo um limite que era o limite da ameaça real, porque era algo que vinha de cima, era algo que vinha de uma autoridade. As cartas foram enviadas para que se destruísse, matasse e exterminasse todos os judeus. Vamos nos colocar no lugar do judeu. Imagine a dor, o sofrimento daquele povo judeu. Quando essas cartas são enviadas para todos ali aqueles lugares, dizendo em formato de um decreto que cada judeu fosse destruído, que eles fossem mortos e que os judeus eles fossem exterminados. Imagina como aquele povo judeu estava se sentindo. Imagina o medo daquele povo judeu. As famílias, os pais, as mães, os filhos, todos tementes, com medo, porque poderiam ser mortos e seriam mortos. Porque qualquer pessoa poderia atacá-los, poderia destruir a vida deles, poderia matá-los, porque esse era o decreto, foi uma autorização do rei que pudesse destruir, matar e exterminar todos os judeus. Então, você consegue imaginar como aquele povo estava aflito, como aquele povo estava sofrendo, porque eles sabiam que eles iriam sofrer, que eles seriam torturados e que eles iriam morrer, porque havia um decreto e não tinha nada que eles pudessem fazer, porque era algo que vinha de uma autoridade maior, era algo que vinha de cima do rei, era um decreto, e o decreto ele deveria ser cumprido. O decreto era claro, legal e selado, porque havia o selo do anel do rei nesse decreto. Então não havia nenhum recurso humano que os judeus pudessem fazer.
Mas o decreto do homem não anula o governo de Deus. Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Não importa o decreto, não importa a lei que se levanta, maior é o nosso Deus. E todo o poder e a autoridade estão nas mãos do Senhor. Deus, ele é maior do que o homem. Deus, ele é maior do que qualquer decreto. E aí, nós vemos então o medo de Esther. Então, aí é nesse momento, quando nós vemos o medo de Esther, que é quando a fé encontra o limite. Porque Esther estava ali no reino, ela tinha se tornado rainha, né? Ela veio, tomou o lugar da rainha Vasti, se tornando a rainha, mas Esther também era judia. E se todos os judeus, né, poderiam ser mortos, Esther também poderia ser morta, porque ela era judia, mesmo que ela tenha escondido ali a sua origem. Mas Esther era judia. Ela não poderia se calar e ver toda uma nação sendo morta. Ela não poderia se calar e ver o seu povo morrer. Todos os servos do rei sabem que se alguém entrar ao rei sem ser chamado, só há uma sentença, uma morte. Então, quando Mordecai, ele chama Esther, ele conversa com Esther, ele fala, olha, o decreto, né, foi anunciado e todos os judeus serão exterminados, todos os judeus irão morrer. E você não pode pensar que você está segura no palácio, porque você também é judia. Então, Esther, nós vemos em Esther, ela era uma mulher, mas ela também era uma mulher sábia. Ela era uma mulher temente ao Senhor. Esther, ela tinha princípios, ela tinha valores. Então, o que Esther faz? Ela fala, eu vou orar. Nós vamos orar, convoque todo o povo judeu para estar em oração, para fazer jejum, porque eu irei entrar perante ao rei. E nós sabemos que naquela época a pessoa ela não poderia entrar diante da face de um rei sem ser convidada, principalmente uma mulher. Esther, mesmo sendo rainha, ela não poderia chegar diante do rei sem ser chamada. Esther, ela só poderia se apresentar diante do rei se o rei a chamasse. Porque se Esther fosse diante do rei sem que ele chamasse, se ele não levantasse o seu cetro, Esther poderia ser morta. Porque essa era a lei, essa era a ordem. Então Esther não poderia chegar de qualquer forma ali perante o rei, na hora que ela quisesse, ou na hora que ela tivesse vontade. E nós vemos aqui então a sabedoria de Esther. Eu sei que Esther se encontrou ali no limite, numa situação difícil, porque ela ora e ela pede para que o povo, juntamente com Mordecai, que fizesse ali uma oração, que fizesse jejum, porque ela iria até diante do rei. Esther também pede para que as suas damas, né, também fizesse jejum, se consagrasse, porque ela iria perante o rei. E algo que ainda, eu creio que Esther também ficou um pouco temerosa, porque ela sabia que se o rei, né, não levantasse o seu cetro, ou se não aceitasse Esther vindo até a ele, né, ela poderia morrer. E já havia algum tempo que o rei não procurava Esther como mulher. Então Esther já não estava nem tendo tanto contato mais com o rei. Então Esther estava preocupada. Eu creio que Esther estava com medo, estava temerosa, porque ela iria perante ao rei, mas ela poderia ser morta se o rei não levantasse o seu cetro, se o rei não a aceitasse. Mas Esther, ela foi sábia.
E é algo que a gente tem, né? E a gente pode aprender com Esther. Porque tem batalhas que são batalhas espirituais. E aí nós precisamos lutar essas batalhas com oração, com jejum, com busca, buscando a presença de Deus, orando, consagrando as nossas vidas. E nós vemos a sabedoria de Esther. Ela estava numa situação difícil, ela estava numa batalha, ela teve medo, com certeza, né? Porque era algo muito grande, era uma responsabilidade muito grande. Ela poderia ser morta, havia o seu povo que estava, né, numa situação de risco, mas Esther, ela se coloca diante do Senhor. Esther, ela ora ao Senhor. Eu creio que Esther deve ter falado assim: Senhor, né, vai comigo nessa batalha, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Prepara, Senhor, o coração do rei, para que quando ele me veja, ele tenha misericórdia, que ele ouça o que eu tenho a dizer. E aí nós vemos então, né, que Esther, né, ela vai. Esther, ela pode ter medo, mas não lhe faltou fé. Porque Esther, mesmo com medo, ela acreditava no agir de Deus. Então a falta de fé permitia que o medo nos paralise. Mas Esther, ela não deu ouvido ao medo. Né? Esther não estava sendo incrédula, ela estava sendo realista. Ela sabia que havia um risco, ela conhecia a lei, ela sabia que se ela fosse perante ao rei, ela poderia ser morta. Ela teve medo, mas ter medo não é falta de fé. Nós podemos ter medo, mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Né? Deus não rejeita Esther por seu medo. Deus a conduz através do medo. A palavra de Mordecai, o despertar de um propósito. Né? Esther 4,14 diz assim: quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Essa frase, ela muda tudo. Mordecai revela 3 verdades espirituais quando ele diz essa frase para Esther. Deus, ele sempre tem um plano. Eu quero te dizer que não importa a situação que você está passando, Deus, ele tem um plano para te tirar dessa situação. Deus, ele tem um plano. Ele tem socorro, ele tem livramento, socorro e livramento virão de outra parte. Deus não depende de uma pessoa específica, mas ele escolhe usar pessoas disponíveis, pessoas que se colocam na brecha, pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor. A omissão também é uma escolha. Se de todo te calares, Esther também tinha uma escolha. Ela poderia se calar, porque ela estava como rainha, ela estava no palácio, então ela estava segura. Mas ela iria ver todo o seu povo sendo exterminado. Né? E aí, Esther tem uma escolha. É como nós, toda situação que nós vivemos, nós temos uma escolha. Você tem uma escolha. É você que decide que caminho que você quer tomar. É você que decide a decisão que você quer ter. Não decidir também é decidir. O silêncio diante do propósito pode gerar perda. Então, às vezes, nós não podemos nos calar, porque às vezes a gente fala assim: eu vou me calar, eu não vou fazer nada. Mas quando você decide se calar, é uma decisão que você também está tomando. E toda decisão, ela traz consigo uma consequência, seja uma consequência boa ou seja uma consequência ruim. Por isso nós sempre devemos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos direcione qual é a decisão que nós devemos tomar, qual é a decisão que vai agradar ao Senhor, qual é a decisão correta, qual é a atitude
aqui que Esther, ela foi uma mulher sábia, porque ela edificou o seu lar, ela edificou o reino, porque ela pediu, né, que Mordecai falasse com todo o povo judeu, que orasse, que jejuasse, porque ela iria perante ao rei. Aqui acontece virada, nós vemos que o medo que Esther estava sentindo dá lugar à fé, a passividade dá lugar à ação. Esther começa a agir, Esther começa a ter uma ação. O limite humano se rende ao Deus do soberano, porque o nosso Deus ele é soberano. Antes de Deus mudar o decreto no céu, ele muda a postura no coração. Então nós vemos Deus agindo, nós vemos Deus ouvindo a oração, o clamor de Esther, né? Nós vemos que o jejum, a oração, o clamor chega diante de Deus. O Deus que age, né, nos bastidores. Às vezes você fala assim, olha, Deus ele está em silêncio, Deus ele não está agindo, Deus esqueceu. Eu quero te dizer que Deus ele jamais esquece de você. E que Deus ele está agindo. Quando você clama e quando você grita por socorro, o Senhor Jesus ele vem ao seu encontro. Nós vemos que no livro de Esther não aparece, né, o nome de Deus, mas a sua mão aparece em cada detalhe. Nós vemos o cuidar de Deus, nós vemos a presença de Deus, mesmo que o nome de Jesus, o nome de Deus não apareça escrito ali no livro de Esther. Nós podemos ver o agir de Deus, nós podemos ver cada detalhe, nós podemos ver que Deus estava agindo, que Deus estava ouvindo, que Deus ouviu aquele clamor, que Deus recebeu aquele jejum. E nós vemos ali a mão de Deus em cada detalhe, porque o rei, ele perde o sono. Os registros, né, dos bem-feitos são lidos para o rei. Mordecai, ele é honrado. Ramã cai na própria armadilha e o povo é poupado. Ou seja, nós vemos o agir de Deus em cada detalhe. Nós vemos o cuidar de Deus em cada detalhe. Provérbios 19:21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Quando parece que Deus está em silêncio, eu quero te dizer que Deus ele está trabalhando. Às vezes você está vivendo uma situação que você fala assim, olha, Deus está em silêncio. Deus não está ouvindo a minha oração. Eu quero te dizer que Deus ele está ouvindo sim a sua oração. Eu quero te dizer que Deus ele está em silêncio, mas ele está trabalhando a seu favor, amém? A reversão, quando Deus quebra o limite. Efésios 8:16. Para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. O decreto de morte se transformou em livramento. O choro virou festa e a ameaça virou testemunho. Né? Como Esther foi sábia, ela chega perante o rei a recebe, ela faz 2 banquetes e ela conta, né, para o rei que ela também é judia, que havia um plano para que também, né, ela fosse morta. Então nós vemos que aquele decreto de morte, ele transformou-se em livramento, porque agora, né, o rei ele não poderia voltar atrás no decreto que ele havia, né, proclamado, mas agora ele faz outro decreto dizendo que o povo judeu poderia se defender dos ataques. Então aí a gente vê o agir de Deus, né? Aquele decreto que era o decreto de morte se transformou em livramento. O choro virou festa e a ameaça, né, daquele povo judeu que estava vivendo
Deus ele exalta, nós vemos Deus exaltando. Nós vemos Deus exaltando também Mordecai, né? Porque Amã, né, ficava furioso porque Mordecai não se prostrava diante dele quando ele passava. E aí ele bola todo esse plano. E aí nós vemos que Deus ele dá o livramento, mas Deus exalta. Porque Deus exaltou Mordecai, porque o próprio Amã teve que ir, né, exaltando Mordecai. Para nós concluir, Esther e Mordecai eles nos ensinam que o limite social não imita a Deus. O medo não impede de Deus agir. É normal, nós somos humanos, somos seres humanos. É normal nós sentirmos medo, é normal nós chorarmos, né? Quando estamos vivenciando alguma situação difícil. Não é porque nós estamos na presença de Deus que nós não vamos passar por lutas, não é porque nós estamos na presença de Deus que nós não vamos chorar, não é porque nós estamos na presença de Deus, né, que as dificuldades não vão vir sobre as nossas vidas, mas o diferencial é que nós temos Deus e que Deus ele está cuidando de nós. O diferencial é que nós podemos clamar ao Senhor e Ele é fiel e justo para ouvir o nosso clamor, para atender o nosso clamor. Então, o limite social não limita Deus, o medo não vai impedir Deus, o decreto do homem não anula o plano de Deus. Se Deus tem um plano para a sua vida, não importa. As pessoas podem tentar se levantar contra você, pode vir, né, algum decreto, pode vir o que for, mas não vai dar certo, porque o decreto do homem não anula o plano de Deus. O plano de Deus que Deus tem para a sua vida vai se cumprir conforme a vontade de Deus. Pode vir o que vier, pode vir situação que vier, pode vir luta que vier. O plano que Deus tem para você vai se cumprir na sua vida, se você crer. Quando o limite humano encontra o Deus soberano, Deus ele muda a história. Deus ele mudou a história de um povo que iria morrer. Deus deu livramento. Para nós finalizarmos, talvez hoje você esteja, né, com medo, se sentindo pequeno, achando que não faz diferença, pensando em se calar. Mas Deus te pergunta hoje, e quem sabe se não é para este tempo que você está onde está? O mesmo Deus que usou Esther no palácio ainda usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Olha que bacana essa frase. O mesmo Deus que usou Esther no palácio ainda usa pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Creia que Deus tem propósitos extraordinários sobre a sua vida. Creia que Deus pode mudar essa situação que você está vivendo, porque Deus ele tem uma nova história. Deus ele tem um novo plano sobre a sua vida. Amém? Então essa é a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Que você possa colocar em prática e que você possa viver uma vida sem limites. Amém? Você que está na sua casa, que colocou aí próximo do seu aparelho, o seu copo com água, ou a sua garrafa com água, nós vamos estar orando agora, consagrando esta água, e que você, ao beber desta água, ou dar de beber desta água para qualquer pessoa da sua casa, da sua família, se você crê, né, que a unção da cura do Senhor está sobre esta água, que você possa ser curado de toda enfermidade, porque o nosso Deus ele é o Jeová Rafá, ele é o Deus que cura, amém? Senhor Deus, nesse momento nós consagramos esta água, esse copo com água, esta água neste copo, nas garrafas, ó Deus, dessas pessoas que estão aí na sua casa, onde elas estiverem assistindo este culto. Nós consagramos esta
Nós cremos no teu poder, cremos na tua cura, cremos no teu milagre. Consagramos esta água a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seu lar.